A maioria de nós vê o mundo como um lugar estático e concreto. E ao lado dele há uma outra dimensão da ficção, onde vive o terror, a fantasia, a comédia. E esses dois mundos são completamente separados. Enquanto o nosso mundo é regido por regras bem fixas, o outro é narrado pela imaginação. Então, nele podem existir criaturas fantásticas, situações sobrenaturais podem acontecer, mas, desde o século XIX, começou-se a ter uma noção de realidade que vê isso de uma forma diferente. Cada vez mais as pessoas percebem que o mundo ele é compreendido de formas diferentes por grupos sociais diferentes. O mesmo fato, os mesmos dados vistos por pessoas de opiniões religiosas, políticas, sociais diferentes são compreendidas de forma também totalmente diferentes. Cada vez mais é percebido que o nosso mundo ele é construído por narrativas tanto quanto o mundo da ficção. E dentro de todo esse cenário, o terror é um dos gêneros que mais é visto como algo separado da realidade. Hoje nós vamos perceber que essa fronteira entre o real e a ficção é bem mais tênue do que nós imaginamos. E vamos ver que o terror pode ter raízes muito fortes na realidade. Embora eu goste muito de filmes e livros, romances de terror, o meu primeiro contato com o terror foi através dos quadrinhos. Eu comecei a ler quadrinho que nem todo mundo no Brasil, através de livros do Maurício de Souza, depois Disney, eventualmente comecei a ler super-heróis. Mas lá nos anos 90, quando eu comecei a ler quadrinhos, não existiam mais em bancas, mas era muito comum quando você ia em sebos trocar seus quadrinhos novos por alguns títulos antigos, encontrar diversos títulos de terror. A produção de terror no Brasil, na linha de quadrinhos, foi muito forte nos anos 70 e 80. E nos anos 90, esse material era muito fácil de ser encontrado. Haviam três títulos principais, a Calafrio, Espectro e a Cripta, que eram muito comuns de serem encontradas nesses sebos. Muito pela questão da sua duração, foram três títulos que foram publicados durante vários anos, mas eles chamavam muito a atenção pela qualidade da história e das artes. Meu primeiro contato com terror como gênero de escrita foi através dos quadrinhos. Só muito tempo depois eu fui descobrir que esses quadrinhos, que foram muito populares no Brasil nos anos 70 e 80, foram influenciados por uma estrutura de produção de quadrinhos dos Estados Unidos também nos anos 70. O meu segundo contato com quadrinhos de terror já foi no final dos anos 90 e início dos anos 2000, através dos quadrinhos da Vertigo. A Vertigo foi um selo editorial da DC Comics que produziu alguns dos melhores quadrinhos feitos naquele período. A Vertigo teve sua criação em grande parte por causa do trabalho do Alan Moore. Alan Moore é um roteirista de quadrinho inglês que no começo dos anos 80, entre 83 e 85, foi trabalhar no mercado americano e produziu muita coisa. A primeira obra do Alan Moore que teve um grande destaque de público foi Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano era um personagem que já existia há algumas décadas, na passagem dos anos 70, que havia surgido numa série de revistas chamada House of Mystery e House of Secrets. Duas revistas coletâneas de histórias de terror. Só que quando ele assumiu o título, o título estava em decadência, então a editora deu para ele carta branca para reformular o título. E ele foi aos poucos inserindo temas sociais, temas da literatura e tornando aquela revista que era naquele momento bem voltada para o público adolescente para algo que começou a atrair leitores mais velhos. Eu acho que o auge da produção de terror do Alan Moore dentro do Monstro do Pântano é na série Gótico Americano, onde ele leva o personagem para uma viagem pelos interiores dos Estados Unidos e onde ele encontra grandes personagens do folclore mundial e da mitologia de terror americana, vampiros, lobisomens. Essa série também é muito lembrada pelos fãs por ter sido o lugar onde surgiu o personagem John Constantine.
Logo na sequência do Alan Moore com O Monstro do Pântano, com a criação do selo Vértigo, outro autor americano veio para os Estados Unidos, Neil Gaiman. Gaiman tem uma carreira muito longa, mas ele também começou com quadrinhos de terror. Terror, suspense, ele fez um título que foi Orquídea Negra, ainda para o selo DC como um todo, mas depois, quando o selo Vértigo especificamente foi criado, ele assumiu um título que foi o Sandman. O Sandman deu uma variada, foi uma série relativamente longa, ela teve uma essência mais de terror, mas no final ela acabou incorporando mais elementos de fantasia. Ela fazia muita referência à literatura clássica inglesa, o Neil Gaiman é inglês, em especial a obra do Sandman, ao ponto que no final da história o Sandman virou um personagem dentro da história. O auge da produção do terror do Gaiman dentro do Sandman foi na história 24 Horas. Título número 6, se eu não me engano, da série Sandman, que faz parte do primeiro arco da história, onde são apresentados os personagens. É uma história que trabalha muito os elementos de terror, e ela é, sem dúvida, uma das mais pesadas para o selo. O Sandman também foi responsável na época por, além de atrair um público mais adulto, também atrair muito fortemente o público feminino. Esses dois autores, o Moore e o Gaiman, além de dar um tom mais literário para os seus títulos, eles também beberam muito na fonte dos quadrinhos de terror da própria editora, da DC Comics dos anos 70. Dos dois títulos que eu comentei, inclusive um deles deu origem ao nome aqui da série, né? E os títulos eram House of Secret e o House of Mystery. Quando você tem contato com esses títulos, os originais dos anos 70, você percebe que o trabalho do Gaiman e o trabalho do Moore criaram meio que uma lenda em torno desses títulos. Eles não eram tão bons quanto você acreditava sendo fã, mas você só percebia isso quando você ia ler. E o motivo dessa relativa baixa de qualidade desses títulos tem a ver com a origem delas e com o esqueleto no armário da DC Comics. A realidade é que esses títulos surgiram por uma demanda de mercado. Durante algumas décadas dos anos 50, final dos anos 50 e anos 60, quase não teve produção de terror no mercado americano. Isso foi uma consequência do Comic Code Authority, que a DC Comics foi uma das responsáveis. E o que era esse código? Nos anos 40 e 50 teve um grande boom na produção de quadrinhos de super-heróis. A DC foi de longe uma das maiores beneficiadas desse interesse do público, só que no final dos anos 50 esses títulos estavam entrando em declínios. Aos poucos o público estava enjoando de super-heróis, começando a migrar para quadrinhos de crime, investigação e terror. E no meio desses títulos uma editora se destacava, a EC. A EC ficou muito famosa pela violência gráfica que era mostrada nas suas obras, mas a produção do material ia além disso. A EC, além de terror, que era o seu carro-chefe, também publicava quadrinhos de fantasia e de ficção. E a abordagem que ela dava era um diferencial. Uma das poucas coisas interessantes da House of Secret e House of Mystery era a questão dos apresentadores. Cada uma dessas revistas tinha um personagem que apresentava, no caso Caim e o Abel, que também foram incorporados no Sandman mais para frente, viraram personagens da série, foram resgatados lá nos anos 80 pelo Neil Gaiman, e eles eram um diferencial dentro das revistas nos anos 70. Só que esse elemento não era uma coisa original desses quadrinhos de terror dos anos 70 da DC. Eles eram uma cópia dos apresentadores que já eram a tradição lá nos anos 50 na EC Comics. Quando esses quadrinhos da EC começaram a ganhar um público maior e concorrer diretamente com as revistas de super-heróis americanas, uma das ações foi criar um lobby entre as editoras que deu surgimento ao Comic Code Authority. Era, em poucos termos, uma autocensura que as editoras produziam, dizendo que as revistas que tinham aquele selo não tinham violência, referência a sexo, uma série de coisas. Óbvio que isso impactava diretamente a produção da EC, que nesse momento estava muito focado em terror. Acabou que, com o passar do tempo,
os donos de loja, de bancas, não vendiam as revistas que não tivessem esse código, e isso acabou acarretando com a ruína da EC. E isso gerou esse déficit de algumas décadas com baixíssima produção de quadrinhos de terror nos Estados Unidos. Somente depois, quando títulos como a Erin, da editora Warren, começam a ganhar espaço, a DC tenta voltar para esse segmento, e aí é quando surge esses títulos House of Secret e House of Mystery nos anos 70. Mas você vê que teve um hiato de produção causado pela ação dessas editoras contra a EC Comics. Mas, como eu tinha falado, a EC ficou muito famosa pela violência explícita nas suas obras, mas a abordagem que eles davam era diferencial. E aqui a gente começa a entrar no nosso tema de entender o que é o terror na literatura e nos quadrinhos. O terror costuma trabalhar muito a questão do medo social. Algum grupo quebra comportamentos que são determinados pela sociedade e geralmente leva às consequências. A forma como a EC trabalhava esse terror era diferente. O horror nas histórias dela vinha das próprias tradições, da própria forma como a sociedade era organizada. Em várias histórias, os vilões não eram monstros, mas eram juízes, policiais, pessoas que tinham poder dentro da sociedade e usavam esse poder para oprimir pessoas. Isso, obviamente, não era bem visto pelas instituições, como a própria polícia e órgãos de censura. Uma das histórias mais famosas da EC não é nem dessa linha principal de terror, mas é de uma das suas revistas de ficção científica. Na história chamada Dia do Julgamento, um astronauta da Terra é mandado para avaliar uma civilização alienígena. A história se passa num futuro distante, vários séculos no futuro. A Terra começou a ter contato com vários povos, criou uma federação, e esse astronauta está avaliando um planeta que é habitado só por robôs. E esses robôs querem entrar para a federação da Terra, meio estilo Star Trek. Só que durante a história inteira, os robôs vão mostrando o planeta para esse astronauta e ele tem um desconforto. Esse desconforto vem de que esse planeta é habitado por robôs de cores diferentes, que têm direitos diferentes dentro da sociedade. No final da história, o veredito desse astronauta é de que eles não estão preparados para entrar para a Federação, porque a Federação não poderia aceitar um planeta que trata de formas diferentes, com direitos diferentes, seus cidadãos. E a história passa o decorrer inteiro com o astronauta todo uniformizado, inclusive com capacete. No último quadro dessa história, depois que ele dá o veredito para os robôs, ele tira o capacete e você vê que o astronauta é um negro. E aí o desconforto dele, com o tratamento diferenciado para os robôs dessa civilização, faz sentido para a gente. Esse tipo de história incomodava muito os moralistas da sua época. Eu acabei de comentar que a EC trabalhava com uma estrutura de terror diferente do que era o mainstream da época. Mas o que era esse mainstream? Como é que são as estruturas de terror mais comuns? O terror, desde o seu surgimento, lá no começo do século XIX, com Frankenstein, ele segue alguns padrões que geralmente incorporam a seguinte ideia. Existe um equilíbrio, existe sociedade, existem as regras sociais e algum grupo cria essas regras. Esse descumprimento das normas sociais acaba desencadeando uma praga, uma maldição, uma invasão alienígena, ou o que é que seja, ou como no caso do Frankenstein, a perseguição por uma criatura que você criou. Então essa estrutura ressalta a ideia de que a sociedade ela é algo estável e que não fazer o que é esperado de você dentro da sociedade vai gerar consequências nefastas para você, ou para sua família, ou para as pessoas próximas. Alguns teóricos, como Neil Carroll, no seu Filosofia do Horror, aprofundam mais essa análise. Ele é bem taxativo de que, apesar de haverem variações, essa estrutura básica de que o horror, o sobrenatural, ele surge do desvio de condutas, é algo recorrente nas estruturas de histórias de terror. Seja no cinema, nos quadrinhos, na literatura ou no teatro, esse desconforto com a quebra de expectativa
de quebra de papéis, de quebra de comportamentos, é a base do surgimento do terror. Se você for parar para pensar, um dos mais comentados autores de terror do século XX, o H.P. Lovecraft, teve grande parte da sua obra construída em cima desses padrões. Se nas histórias essa quebra do normal, da ordem, é bem visível, quando você vê a história pessoal, a biografia do Lovecraft, você percebe que boa parte da obra dele é construída em cima do medo do diferente, do medo de outras culturas, do medo de outras pessoas, principalmente pessoas de culturas diferentes, que na visão dele, e isso é passado para a obra, vem para a cultura dele e a deturpam. Essa deturpação da cultura, dos hábitos, é a base para o surgimento do terror e, inevitavelmente, para suas consequências maléficas para a sociedade. Outro teórico de cinema que estudou muito isso foi Mark Jacovic. Nas suas obras, ele confirma as ideias do Noel Carroll e avalia que o medo no terror é muito focado nesse paradigma de quebras de comportamento e punições que são infligidas às pessoas ou grupos que não cumprem o papel que é esperado. Na percepção dele, essa estrutura, a partir dos anos 60, foi cada vez mais reforçada no sentido de, além de condenar posturas individuais de pessoas, condenar posturas de grupos, principalmente grupos minoritários, que geralmente são aqueles que não conseguem se enquadrar nas normas que a sociedade lhes aplica. A socióloga francesa Julia Kristeva analisa principalmente a visão que obras de terror no cinema têm sobre as mulheres. As mulheres são esse grupo de pessoas que têm um papel social bem definido e que, quando não cumprem com as expectativas que a sociedade ou que as suas famílias põem sobre elas, também recebem punições sociais ou sobrenaturais pelos seus atos. O terror reforça cada vez mais esse controle que a normalidade tem sobre grupos sociais, principalmente grupos minoritários, e essa cobrança para que eles se adequem aos papéis sociais que são impostos. Nesse ponto, é interessante a gente comentar algo, que muitos fãs de terror tendem a achar o gênero de terror como algo subversivo e contraditório contra as regras sociais. Mas não é bem assim. Apesar do Lovecraft, enquanto conservador, parecer um ponto fora da curva entre os autores, já que a gente tende a imaginar autores de terror como pessoas liberais, que questionam os valores, e também pelo fato de, geralmente, obras de terror, sejam filmes, livros, quadrinhos, serem as primeiras vítimas da censura de grupos conservadores, isso tudo gera na nossa cabeça uma imagem de que o terror é algo subversivo contra as regras. Mas, na realidade, isso surge de uma falha de percepção dos conservadores. Geralmente, um conservador, quando vê uma obra de terror, vê ela como algo que questiona a sociedade, as suas normas, e não percebe esse tchan de que, geralmente, a obra, ao mostrar pessoas que têm hábitos, comportamentos contra a sociedade, no final das suas histórias, geralmente pune as pessoas que tentam ir contra. Se você parar para analisar um exemplo simples aqui, os filmes de slasher, como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, você vê que a maioria dos comportamentos dos jovens, uso de droga, prática de sexo, geralmente são punidos na sequência pelo assassino. É como se o filme dissesse: quem não segue os padrões sociais vai ser a primeira vítima dessas criaturas sobrenaturais que perseguem, que vem como uma espécie de ira de Deus contra os pecadores, contra as pessoas que não se enquadram socialmente. Apesar dessa percepção de que autores de terror são pessoas liberais que estão, através de suas obras, questionando a sociedade, a verdade é que um dos maiores autores de terror de todos os tempos é um autor abertamente conservador. Ele não só escreveu um livro, um roteiro de um filme que mudou a concepção de terror,
mas ele criou um novo gênero de apresentação de terror enquanto mídia. A maioria do público provavelmente nunca ouviu falar de um conceito chamado Hell Houses, Casas do Inferno. Esse tipo de... A nomenclatura aqui ficam bem turvas, mas casas de entretenimento surgiu nos Estados Unidos e foi desenvolvida por um pastor chamado Jerry Falwell. Esse Jerry queria dar para o seu público uma visão de como seriam as punições para jovens que desrespeitassem os padrões sociais esperados deles. Essas Hell Houses são, grosso modo, daremos para chamar de teatros. São casas adaptadas para encenações. E o que são essas encenações? São como várias pequenas peças de teatro que mostram as consequências dos atos dos jovens e suas punições. Funciona assim. Os jovens da congregação, em algum período do ano, são levados para verem essas apresentações, onde eles veem atores encenando comportamentos de jovens que não são aceitos dentro dessas sociedades mais tradicionalistas. Então são encenados tentativas de suicídio, consumo de droga, tentativas de interrupção de gravidez e várias outras coisas. E, além da encenação do ato, que já é algo traumatizante, que pode desenvolver uma série de gatilhos em pessoas que passaram por situações parecidas, essas Hell Houses também encenam as punições. Após mostrar esses atos, os atores encenam como as pessoas que praticam isso são levadas para o inferno para confrontar as consequências dos seus atos, as consequências de não cumprir os papéis esperados na sociedade. Ou seja, uma igreja, uma instituição que deveria acolher, dar abrigo para jovens que passaram por situações traumáticas, na verdade, expõe essas situações e usa isso como uma forma de traumatizar esses jovens para que eles não venham a cometer essas atitudes. Ou seja, essa estrutura usa a confiança que os jovens têm nela para expô-la a seus maiores medos. Ou seja, nem a mente do mais criativo autor de terror da literatura ou do cinema seria capaz de conceber o que esse autor concebeu nessas Hell Houses.